Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando nessa noite. Vamos buscar a iluminação de Deus. Meus queridos irmãos, na história da humanidade, os homens têm sido divididos de muitas formas. Se dividiu durante muito tempo judeus e gentios. Religiões fizeram enormes diferenças, dividindo pessoas. Nós convivemos, nós somos uma geração, pelo menos a geração um pouco mais antiga aí, que teve que lidar com o muro de Berlim, que foi um muro assim altamente perturbador, que dividia dois universos entre comunistas e capitalistas. E eu estou falando que nossa geração, porque na verdade em 1988, não faz muito tempo, é que esses muros caíram. Então, 20 anos atrás, é muito breve a história, na história do tempo. Mas o mundo foi dividido naquela época dessa forma. O mundo também se dividiu entre ricos e pobres, e tem se dividido até hoje. Está aí a vergonha de um muro agora, que não se fala muito, porque a imprensa é marrom e não quer tocar nesse assunto, mas um muro horrível, que tem sido construído entre o México e os Estados Unidos, para dividir ricos e pobres, para vergonha da humanidade, em pleno século 21. Existem ainda os muros que estão presentes de forma muito forte, como da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, onde familiares não podem passar de um lado para o outro, falando a mesma língua, mas não podem se comunicar, não podem se ver. Isso já faz mais de 50 anos que estão divididos. Os muros estão aí, sejam eles visíveis ou não. Vocês acabaram de assistir uma novela aí, Caminho das Índias, muito badalada, que a Globo não fez muita questão de frisar. É o horrível sistema de casta do hinduísmo, que divide pessoas em classes privilegiadas, classes espiritualmente elevadas. Você já nasce assim, é uma questão hereditária, e você agora é melhor do que as outras castas, porque você já tem uma primazia no reino de Deus, e você já tem acesso às coisas divinas, porque você é um Brahmane ou você não é. O mundo está sempre se dividindo em castas, as religiões gostam de fazer isso, as pessoas se dividem em bonitos e feios, as pessoas se dividem em gregos e troianos, entre baianos e goianos. O mundo está sendo sempre assim dividido em católicos e protestantes, entre xiitas e sunitas, entre tradicionais e pentecostais. Nesse texto aqui, porém, a palavra de Deus nos afirma que só existe uma divisão clássica na raça humana aos olhos de Deus. E essa divisão, ela é séria, e ela precisa ser considerada por nós. A Bíblia diz que só existem dois grupos de pessoas aos olhos de Deus: aqueles que são homens naturais, e o que a Bíblia chama aqui de homens espirituais.
de homens que têm uma compreensão das coisas de Deus e de um homem que não tem compreensão das coisas de Deus. Essa é a única divisão que a Bíblia nos apresenta aqui. Essa é a divisão que a palavra de Deus está querendo nos dizer aqui. E por isso, meus queridos irmãos, é muito importante que quando nós consideramos as Escrituras Sagradas, é muito interessante que a gente comece a pensar de que você vai pensar, o seu sistema de valores, a sua cosmovisão, ela vai ser determinada pelo fato de você estar de um lado ou de outro desse grupo. É isso que faz toda a diferença. Não é você se tornar membro de uma igreja que vai fazer essa diferença. Não é você ser, em última instância, batizado que vai fazer a diferença. Não é você ser católico ou espírita, ou protestante, ou tradicional, ou pentecostal. O que vai determinar a cosmovisão sua, a maneira de ver e avaliar o sistema de valores e considerar e tomar decisões na sua vida, o que vai afetar a sua vontade, as suas emoções e a sua razão, é exatamente a questão. Você é um homem natural, uma mulher natural, ou você é uma pessoa espiritual, nascida de Deus? Nós começamos hoje o nosso culto lendo exatamente um texto em que Jesus senta-se com um homem que era religioso, e não era do tipo de religioso banal, não, porque ele era maioral entre aqueles líderes, e ele se aproxima de Jesus à noite, porque ele não sabe como se aproximar durante o dia, com medo do julgamento, e ele pergunta, chega para Jesus e diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E Jesus olha para ele de uma forma absolutamente categórica e enfática, e olhando nos olhos dele diz: Nicodemos, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. E eu imagino que Nicodemos deve ter levado um enorme susto com essa declaração. E ele tenta argumentar filosoficamente com Jesus, talvez até para se desculpar, talvez até para recompor o fôlego. Ele vira para Jesus e disse assim: como é que alguém pode nascer sendo velho? Terei por acaso que voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou poderíamos até usar uma linguagem que nós entendemos bem na cultura brasileira, se eu reencarnar eu posso voltar então e ser um homem diferente? E Jesus disse: se fosse possível a reencarnação, a Bíblia nunca usa esse termo, né? Não existe reencarnação nas Escrituras Sagradas, mas Jesus fala: se fosse possível a reencarnação, você nasceria da carne de novo, e se tornaria de carne de novo. Você não teria nenhuma transposição. É necessário nascer de novo. E ele diz: não te admires de eu te dizer, necessário te é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Essa divisão que as Escrituras Sagradas nos faz aqui. Isso faz toda a diferença nos nossos valores, na nossa ética, na nossa visão de mundo, na nossa compreensão de nós mesmos, na compreensão social, na compreensão do Evangelho, na compreensão teológica, na compreensão filosófica, no uso dos dinheiros, no uso dos nossos bens, nos nossos matrimônios, nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque cosmovisão antecede ética. Essência precede existência. Santificação é precedida por regeneração, que é nascer de novo. E muitas vezes, como pastor, eu me sinto exatamente no papel ridículo de tentar pedir a pessoas que nunca tiveram experiência com Deus para que vivam uma vida santa, ou uma vida séria, ou que tenham procedimentos e ética que Deus exige que tenhamos. E aí, meus queridos irmãos, não dá certo, porque tentar pedir que as pessoas vivam a vida cristã sem nascer de novo é a mesma coisa de você pegar um elefante e tentar ensiná-lo a dançar balé, ou pegar uma jaca e tentar maquiá-la. Já tentaram maquiar uma jaca? Não tem jeito, não dá certo. E é por isso que Jesus disse: é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Jesus divide categoricamente o mundo em natural e espiritual, os homens em natural e espiritual. E aí nós temos que usar uma linguagem do Dr. Russell Shedd, quando falava de nascer de novo, e as pessoas perguntavam: mas como é que é isso? Ele diz: ou é ou não é. Ou como dizia o reverendo Antônio Elias, quando lhe perguntaram para ele sobre unção, o que era unção? E ele diz: uns são, outros não são. Só isso.
Essa é a diferença que Jesus está estabelecendo aqui, que o texto das Escrituras Sagradas estão dizendo.